Bom dia, pessoal! Pois é, na aula de hoje nós vamos falar sobre redação. Vamos conversar um pouco sobre a competência 2 e sobre o desenvolvimento, a argumentação do texto. Vamos para a aula, para ser breve. Sobre a competência 2, ela avalia três fatores, né? Ela é uma das competências mais complexas que se tem, porque ela avalia o tema do texto, a estrutura do texto e o uso do repertório, ou seja, faz parte do processo de argumentação. Que argumento você traz, que conhecimento você traz do mundo social para defender o seu ponto de vista, suas ideias, né? Sobre o tema do texto, a gente tem que falar também sobre tangenciamento. A gente tem duas questões, por exemplo. É a fuga do tema, a fuga total. Quando você foge do tema, você zera. Você sabe que você vai ficar com sua nota zerada na redação. Mas quando você tangencia o tema, ou seja, você não fugiu totalmente o tema, você fugiu parcialmente. Então, o tangenciamento é a fuga parcial do tema. Uma sugestão que eu sempre coloco e que é interessante para vocês é que, quando eu tenho uma proposta colocada para mim lá na redação do Enem, eu analiso todas as palavras e eu tento tirar quais são os temas que estão dentro do tema central. Por exemplo, as dificuldades da saúde comunitária no Brasil frente à qualidade de vida do cidadão. Percebam aqui, pessoal, que eu vou ter saúde comunitária e qualidade de vida. São duas situações que não pode faltar no meu texto. Uma coisa interessante é sempre colocar todas as palavras do texto na sua redação. Você certificar que todas essas palavras que estão aqui, elas vão estar na sua redação. É outra dica que eu dou para que vocês não cometam o tangenciamento do tema. Porque o tangenciamento do tema lhe pune demais dentro das outras competências também. A estrutura do texto é aquela estrutura básica que a gente está estudando. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, se seu texto segue uma estrutura mínima de todo o texto, que é ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Um dos cuidados maiores é sempre com a conclusão e às vezes com a introdução. Por que eu digo às vezes com a introdução? Porque às vezes você começa a falar do assunto e aí você para o parágrafo e você já parte para outro, para o desenvolvimento, né? É interessante que você respeite uma quantidade de linhas razoável, que você introduza bem o assunto. E sobre a conclusão, é que você tem que ter muito cuidado para a sua ideia ser finalizada. Nós temos já uma aula postada sobre a conclusão, então a dica é assiste essa aula e aprende como faz essa conclusão, tá? Para que você não cometa esse erro. Quem escreve demais também tem que ficar muito atento, porque o aluno ele não pode deixar, por exemplo, chegou na 30ª linha, eu tô lá e pum, acabou, não tenho mais linha e eu não concluí minha ideia. E isso é muito ruim, você vai ser punido nessa competência por conta disso. Então tem que planejar bem o seu texto, né? Tem que ter um projeto de texto bem interessante. Então, introdução e conclusão, elas devem ser finalizadas, tá? Isso é muito importante. E agora vamos para o uso do repertório, que aí faz parte da nossa aula, que é a argumentação. Como é que eu imagino que seria ideal um parágrafo de desenvolvimento, ou seja, uma argumentação? Ela é interessante quando eu tenho a contextualização, a argumentação e a análise, ou seja, nós temos dentro desse parágrafo, ou no caso desses dois parágrafos, que normalmente, né, a gente utiliza 2 parágrafos de desenvolvimento, um para cada subtema, a gente vai ter essas três estruturas que vão formar a argumentação, tá? Vamos aqui compreender o que é cada uma delas, certo? Contextualização. Você vai, através do senso comum, apresentar o subtema. Inicie com um conectivo, como em princípio ou primeiramente. O primeiramente ele já está bem clichê, tá? Então eu sempre indico que comece com em princípio, é legal. Por quê? Porque a competência 4 ela vai avaliar se você tem todos os conectivos interparagrafais e intraparagrafais. Nesse caso é um interparagrafal, porque ele vai ligar um parágrafo ao outro. No caso, ele vai ligar a introdução ao segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de argumentação. Então, a contextualização é você falar sobre esse subtema. E aí você começa falando e você utiliza o senso comum. É interessante você gastar o seu senso comum com a contextualização. O do subtema é fundamental para o projeto de texto.
que é avaliado para a competência 3. Ou seja, do tema geral que nós temos. Que assunto é legal eu falar para defender a minha tese sobre esse assunto? Ou seja, que subtema? Vamos supor que o assunto, né, nós temos aqui um assunto que é a questão da saúde, né? Saúde comunitária. Que subtema eu posso falar sobre isso, né? Desse tema que eu posso colocar? Será que eu posso colocar, por exemplo, a saúde como um direito universal e falar sobre isso? Posso. Eu estou dentro do tema? Estou. Eu não estou fugindo e também não estou tangenciando. Ainda está dentro do tema geral. Aborde o subtema relacionando à sua tese. Evite citar situações que você não terá condições de comentar. Ou seja, essa escolha do subtema, ela tem que ir de encontro ao que você está defendendo, que é a sua tese, que é o seu ponto de vista. Ela tem que lhe ajudar a defender, obviamente, essa tese. Outra coisa importante, nunca fale alguma coisa que você não tenha a intenção de comentar. Então, por exemplo, eu estou falando aqui dos direitos na saúde como direito universal. Aí, de repente, eu pego e coloco as dificuldades de... Eu cito a revolta da vacina, por exemplo, sem ser no argumento, né? Eu ainda estou na contextualização. Se eu não for destrinchar, se eu não for falar sobre a revolta da vacina depois, isso vai ser prejudicial para mim, porque eu soltei uma ideia, mas eu não concluí essa ideia. O meu leitor que quiser que ele vá ter que procurar e pesquisar e saber o que é a revolta da vacina e que importância ela tem para essa contextualização que você quis fazer. Então isso não é legal e você pode ser punido, tá? Com relação a isso. Vamos agora sim, para a argumentação. Na argumentação, os argumentos são provas concretas, né? Dados ou fatos são exemplos, autoridade. O que é autoridade? São as citações dos especialistas, né? E a lógica, tá? E o senso comum, tá? O senso comum também é uma estratégia argumentativa. É lógico, pessoal, que ele não vai dar a pontuação que você deseja. Mas, se você não tiver nenhum argumento, você pode usar o senso comum. Por isso que eu não gosto eu coloco ele na contextualização, que é para você não usar ele agora na argumentação. O que é o repertório sociocultural? É aquele legitimado, né, nas áreas do conhecimento, pessoal. Ou seja, um repertório sociocultural legitimado é aquele em que ele realmente, o que é algo legítimo, né, algo legal, é algo que é considerado correto, né, que pela crítica já está consumado como um fato. Por exemplo, quando você vai falar de literatura, você vai trazer um poeta como Machado de Assis, como Olavo Bilac, ou seja, não há quem estude na área que vá discordar daquilo porque é um especialista. É igual você citar, você, por exemplo, trazer uma citação de Aristóteles ou de Bauman para falar de alguma situação social. Ou seja, esse repertório legitimado por quê? Porque quem falou é uma pessoa respeitada no meio acadêmico, né? Então, tem que ter muito cuidado sobre essa legitimação do seu repertório. O senso comum é legitimado, pessoal? Não. Por quê? Porque é o que todo mundo pensa, mas esse todo mundo, ele não estuda aquilo. Ele não é especialista naquilo. Ele simplesmente acha e considera aquilo, veio na cabeça dele, ele falou. Sim, mas aí a gente que estuda sabe que não pode ser assim. Tem que ter toda uma base teórica, uma base científica de pesquisa para legitimar aquilo que eu estou dizendo, né? O argumento deve estar relacionado diretamente ao tema ou fomente a discussão sobre o tema. Ou seja, eu estou lá falando de saúde pública e eu citei um argumento que fala sobre a sociedade de um modo geral. Ele é legitimado? Porque eu citei Zygmunt Bauman. Vamos citar aqui um exemplo. Tudo bem, mas ele tá ligado com o meu tema? Não, então isso não é legal. O argumento, ele tem que estar diretamente ligado ao tema, pessoal. Lógico, se eu estou fazendo a defesa daquele assunto e eu estou escolhendo um argumento para defender aquele assunto, eles devem estar, de fato, interligados. E agora vamos para a análise, que é a finalização do parágrafo. Inicie sempre com termos conclusivos, né? Dessa maneira, nesse sentido,
Isso aqui é avaliado pela competência 4, tá, pessoal? Então, vocês têm que lembrar que a análise, ela é como se fosse a conclusão daquele parágrafo. Então, ela tem que começar com um termo conclusivo. A análise é a sua defesa, ligando o argumento à contextualização e à sua tese, logicamente. Essa parte é fundamental, pois torna o argumento produtivo. Ou seja, pessoal, a análise é que vai dar ao argumento o poder que ele tem. Se eu não fizer a análise, ele vai ser um argumento sem produtividade, ele não vai ter uso produtivo, porque, lógico, se eu só jogar uma informação lá, o meu leitor não vai ter condição de fazer todas as ligações que eu quero que ele faça para que ele compartilhe da mesma ideia que eu. Então, nesse caso, a análise vai fazer isso por ele. Eu vou levar o meu leitor a raciocinar como eu estou raciocinando, costurando esse meu argumento à contextualização que eu fiz antes. E, lógico, a minha tese. Use discurso de autoridade. Palavras fortes, como inaceitável, é imprescindível, é fundamental. Ou seja, esse discurso de autoridade, que é esse discurso forte, usar essas palavras como se o leitor não tivesse outra saída, né? É o que vai dar ênfase para a sua análise, ok? Vamos ver aqui agora um exemplo. O subtema que eu escolhi para esse exemplo é o acesso à saúde e diversidade social. Vamos ver a minha contextualização. Em princípio, percebam logo aí, ó, um termo, né? Um conectivo, então já ganho um ponto aqui na competência 4. A população brasileira precisa ser assistida dentro de sua pluralidade regional, que vai desde a variação climática e condições econômicas à miscigenação cultural e costumeira. Pessoal, isso aqui tudo é senso comum? É o que a maioria das pessoas acham? Sim, olha como é interessante. Eu não estou citando ninguém. É lógico que algum autor, algum livro de geografia, algum livro de história já tenha comentado isso aqui com a gente, né? Mas eu estou falando sem citar ninguém. Então, até então, é senso comum. Não é legitimado porque eu não estou colocando uma fonte, né? Vamos para a argumentação. Ó, outro conectivozinho, ó. Sobre isso, a Constituição Federal, em seu artigo 6º, garante a saúde como direito social. Sendo assim, é direito de todos e dever do Estado. Olha, pessoal, o meu argumento é uma prova concreta, ou seja, é um artigo de lei, é a Constituição Federal, que é a lei maior do Estado brasileiro. Então, é um argumento forte, mas ele só vai ser um argumento. Aí nós vamos fazer 3 perguntas sobre o argumento. Ele é legítimo? Por quê? Porque eu estou citando a Constituição Federal, então eu não estou trazendo uma ideia da minha cabeça. Segundo, ele tem a ver com o tema? Tem, porque eu estou falando de saúde como direito social, né? E agora eu quero saber, e eu vou fazer o uso produtivo? Quem é que vai fazer o uso produtivo? É a análise. Vamos ver se eu fiz ou não o uso produtivo. Nesse sentido, olha aí o conectivo de conclusão, pessoal, que é importante para a análise. É imprescindível que o governo invista em saúde comunitária, pois esta atende a todas as diferentes regiões do país dentro de suas particularidades, garantindo-lhes o acesso e, consequentemente, qualidade de vida e dignidade humana aos usuários do sistema público. Perceberam aí o discurso de autoridade? Eu estou colocando como porque esse investimento é importante, inclusive, para dar dignidade às pessoas. Ou seja, eu deixo quase que sem saída o leitor para que ele concorde comigo quanto a isso. Então, pessoal, percebam aqui como é o processo de argumentação. Valeu!